perseverança final dos santos. Por Martin Lloyd-Jones. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Salmos 73 verso 24. Em nosso último estudo começamos a considerar o ensino bíblico sobre a graça de Deus como vem ilustrado na história do autor deste salmo. A proposição geral é que a salvação é inteiramente pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 verso 8. É toda pela graça. Deve-se inteiramente a Deus a glória pela salvação de cada alma. Temos aqui a grande fórmula da reforma protestante que jamais devemos esquecer. Depois vimos que se pode pensar no ensino bíblico com respeito a isto em certas categorias. Primeiro, a graça salvadora. Esta é a maneira original pela qual a graça vem a nós, trazendo o perdão de pecados. Depois, a graça restringente. Observamos que foi Deus quem segurou este homem. Seus pés quase se foram, porque ele não escorregou. Ele achava que era a recordação da injúria que ele estaria fazendo ao irmão mais fraco. Mas a questão é, quem pôs isso na mente dele? Foi Deus. Deus nos restringe. Deus permite que os seus filhos vagueiem para muito longe. Às vezes tão longe que algumas pessoas dizem, aquele homem nunca foi filho de Deus. Mas, como vimos, isso é não entender a doutrina acerca da apostasia. Deus parece deixar-nos percorrer longo caminho, mas nunca permite que percorramos o caminho todo. Ele nos segura pela nossa mão direita. Ele nos restringe. Depois vimos a operação da graça restauradora. Deus trouxe este homem de volta e o levou ao santuário. Não foi apenas um pensamento ocioso que entrou em sua mente, fazendo-o dizer, bem, por que não ir à casa de Deus? Qualquer homem ou mulher que se tenha afastado de Deus, lendo estas palavras verá, ao examinar a sua própria experiência, que o que julgava ter-lhe vindo como um impulso repentino não era um impulso repentino, absolutamente, mas, sim, Deus colocando isso em sua mente. Ele domina a nossa mente e o nosso pensamento. Ele tinha levado este homem ao santuário e, como resultado, tinha o restaurado. Esse é o ponto a que chegamos. Tudo isso pertence ao seu passado. O salmista ainda está, por assim dizer, olhando para trás. Ele não pode esquecer-se disto. Todavia, desta coisa estupenda, ainda estou na presença de Deus, diz ele. Deus ainda olha para mim e se preocupa comigo. Deus ainda está interessado em mim, a despeito do que estive fazendo e a despeito do que eu quase fiz. Todavia estou de contínuo contigo. Ele não pode desprender-se disso. E diz, estou aqui por causa de Deus e por causa da sua graça. E então, ciente disso, volta-se para o futuro. Como será? Sua resposta é, o futuro vai ser a mesma coisa. Estou de contínuo nas mãos de Deus. Uma vez que tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. O primeiro ponto que devemos assinalar aqui é que mais este passo que o salmista dá é de fato inteiramente inevitável, em vista daquilo que ele já disse. Para mim a questão toda depende dessa proposição. Meu argumento é que o homem que já compreendeu o que o salmista compreendeu a respeito do passado, necessariamente, e pela lógica inevitável, terá que ir adiante e dizer isto a respeito do futuro. Portanto, se não somos capazes de dizer o que este homem diz acerca do futuro, significa que há dificuldade em nosso entendimento do passado. Em outras palavras, a vida cristã é um todo. A doutrina da graça é indivisível. Não se pode tomar partes dela e deixar outras. É tudo ou nada. Assim eu digo que este homem vai fazer esta declaração porque num certo sentido é obrigado a fazê-la. Ele argumenta mais ou menos assim. Eu fui restringido, fui seguro pela poderosa mão de Deus, quando quase me perdera. Como resultado da sua graça, estou na presença de Deus e agora tenho prazer na presença de Deus. Por quê? Bem, por causa da graça restauradora de Deus. Mas agora surge a questão, por que Deus me tratou desse modo? Por que me restringiu? Por que me restaurou? Há só uma resposta a essa indagação. Deus fez isso porque eu lhe pertenço, porque Ele é meu Pai, porque eu sou seu filho. Em outras palavras, não é algo acidental ou fortuito. Deus me fez isso por causa da relação que existe entre nós e, portanto, se isso é verdade, Ele continuará fazendo o mesmo no futuro. Em outros termos, quer o percebamos ou não, estamos considerando o que se descreve como a doutrina da perseverança final dos santos. Estamos familiarizados com isto. Não há outra doutrina trazida à luz pela reforma protestante que tenha dado mais alegria, fortaleza e consolo ao povo de Deus. É a doutrina em que sustentou os santos da era do Novo Testamento. Como veremos,
e desde aquele tempo não tem existido nada que tanto tenha afirmado e estimulado o povo de Deus. Ela explica algumas das maiores proezas registradas nos anais da Igreja cristã. Os irmãos não começarão a entender pessoas como os pactuários da Escócia e os puritanos, homens que deram as suas vidas, e o fizeram com bastante alegria e glória, exceto à luz desta doutrina. É a explicação de algumas das coisas mais espantosas que aconteceram na última guerra. É a única maneira de entender alguns cristãos alemães que puderam enfrentar um Hitler e desafiá-lo. Agora o salmista nos dá notável afirmação dessa doutrina. Ele se volta para Deus, e o que diz é isto: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Muitos comentadores divergem sobre o exato sentido disso. Alguns não gostam da palavra depois. Dizem eles que deveríamos ler guiar-me-ás após a glória. Todavia o sentido de ambos é o mesmo. Depois, quer coloquemos estas palavras no presente quer no futuro, há um elemento contínuo aí. O que ele está dizendo é: tu estás fazendo isto agora, e continuarás fazendo-o, e depois, glória. O salmista não está expressando uma piedosa esperança. Está absolutamente certo, como o restante do salmo explica extensa e minuciosamente. Esta é uma doutrina que se acha na Bíblia inteira, tanto no Velho Testamento como no Novo. Os santos do Velho Testamento viveram todos à luz dela. Ela constitui toda a explicação dos heróis da fé mencionados em Hebreus capítulo 11, de Abel em diante. Vê-se com particular clareza no caso de Noé. Noé era um estranho e tolo excêntrico para a sociedade em que vivia. Parecia tão ridículo, construindo uma arca. Ele não era como as outras pessoas, que viviam para este mundo. Não, ele estava se preparando para uma catástrofe. Por quê? Porque conhecia a Deus, confiava nele e só desejava agradá-lo. Há uma magnífica afirmação da doutrina em Hebreus capítulo 11 versos 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Esse é um perfeito sumário da maneira pela qual viviam os fiéis do Velho Testamento. Explicar a sua fé e a sua filosofia de vida. É uma declaração da doutrina da preservação final dos santos. No Novo Testamento a doutrina é muito mais clara, como deveríamos esperar. E é mais clara por esta boa razão, que agora o Filho de Deus já esteve na terra e realizou a obra, e, portanto, devíamos ter muito mais segurança do que os santos do Velho Testamento. Eles tinham segurança, mas nós devemos estar duplamente seguros. O Filho de Deus desceu à terra e retornou ao céu. Ele foi percebido, tocado, e seu lado ferido foi apalpado. Temos essa prova toda, e não só essa. O Espírito Santo foi dado de um modo não experimentado antes da vinda de Cristo. O efeito disso tudo deveria ser o de tornar-nos duplamente seguros desta gloriosa e assombrosa doutrina da perseverança final dos santos. Ao considerar esta doutrina, estamos olhando para a verdade acerca do apóstata de um modo positivo. Anteriormente a olhamos de maneira negativa, considerando os aspectos restringentes e restauradores da graça de Deus. Se agora o colocamos em sua forma positiva, e no futuro, temos a doutrina da perseverança dos santos. Porque Deus não deixa que o apóstata se vá de uma vez. Porque dizemos que o apóstata sempre volta, e necessariamente o faz. Esta doutrina fornece a explicação. Vejamos, pois, esta grande doutrina. Que provas temos dela? Esta palavra do Salmo que estamos considerando é uma das melhores. Mas ouçam algumas das afirmações do Novo Testamento. Ouçam as palavras do Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 10 versos 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ora, essa afirmação em si por si é mais do que suficiente. Essas palavras foram proferidas pelo nosso bendito Senhor e Salvador, mesmo sem nenhuma reserva. São uma asserção dogmática, uma segurança absoluta. Não poderiam ser mais fortes. Mas considerem também outras passagens da Escritura. Vejam a parte final de Hebreus capítulo 6 e Hebreus capítulo 11. Pode ser que vocês não conheçam bem estas passagens, e talvez haja coisas não claras para vocês. Mas deixem-me lembrar-lhes uma grande afirmação do Lord Bacon, que disse: não deixe que as coisas incertas lhe roubem aquilo de que você tem certeza. Que afirmação profunda, em qualquer nível. Quando aplicada às doutrinas escriturísticas, significa o seguinte: eis aqui uma afirmação categórica feita por nosso Senhor. Afirmação clara e simples. Não pode haver equívoco sobre ela.
e absolutamente certa. Muito bem, quando vocês deparam com outras passagens, que parecem ser incertas, que fazem a respeito delas, abrem mão da coisa de que estão certos. O Lord Bacon afirma que se vocês forem sábios, nunca permitirão que aquilo de que estão incertos lhes roube aquilo de que estão certos. O que o nosso Senhor diz é uma certeza absoluta, portanto, estabeleçam-no como uma proposição absoluta. Depois, tomem os outros versículos e os examinem à luz dela. Se fizerem isso, verão que não há muita dificuldade. Como assinalei antes, de passagem, em textos como os primeiros versículos de Hebreus capítulo 6, não há nenhuma afirmação no sentido de que estas pessoas nasceram de novo. Nunca se esqueçam de que existem pessoas que podem parecer-lhes que se tornaram cristãs, que subscrevem as afirmações corretas e que podem mostrar-lhes muitos outros sinais, mas não se segue que são cristãos renascidos. Podem ter provado o dom celestial, podem ter experimentado algo do poder do Espírito Santo, mas isto não significa necessariamente que receberam vida de Deus. A doutrina da perseverança dos santos aplica-se somente aos que receberam a vida. Considerem agora aquelas repetidas afirmações de Romanos capítulo 8, e especialmente o versículo 30. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. O apóstolo Paulo ensina aqui, muito claramente, que, se Deus justificou um homem, já glorificou esse homem. Todo o conteúdo dessa porção da Escritura não é senão uma tremenda exposição da doutrina da perseverança final dos santos, terminando com o desafio final: quem nos separará do amor de Cristo? E estou certo, absolutamente certo, de acordo com a força do original grego, de que, nem a morte, nem a vida, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois tome outra passagem, aquele, diz Paulo aos Filipenses, capítulo 1 verso 6, que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Depois vá adiante, a primeira de Pedro, capítulo 1 verso 5, diz o apóstolo que nós estamos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E assim por diante. Poderíamos passar horas apenas citando a Escritura no mesmo sentido. Com base nestas afirmações, em que consiste exatamente este ensino? Que verdades podem basear-se nestes argumentos? Como podemos provar? Como podemos demonstrar esta doutrina? Parece-me que o ensino pode ser subdividido da seguinte maneira: esta verdade se baseia no imutável caráter de Deus. Os dons e a vocação de Deus, disse Paulo, são sem arrependimento. Ele é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A vontade de Deus é imutável, e é imutável porque Deus é Deus. O que Deus quer, Deus faz. O que Deus se propõe, Deus executa. A imutável vontade de Deus é o sólido fundamento de tudo. Se não creio nisso, não tenho fé nenhuma. É uma verdade absoluta que Deus existe. Eu sou o que sou, sempre eterno, imutável e sempre o mesmo. Em outras palavras, Deus, diferentemente do homem, nunca dá começo a uma obra só para abandoná-la mais tarde. Isso é bem típico de nós, não é? Temos nossos novos interesses e vivemos por eles, e depois desistimos deles. Todos propendemos a ser assim. Deus, porém, não é assim. Quando Deus começa uma obra, Deus a completa. Deus é incapaz de deixar qualquer coisa feita pela metade. Esta é a rocha que serve de fundamento para toda a nossa posição. Deus nunca se nega a si próprio, nunca é incoerente. Não há contradições em Deus. Tudo é reto e claro. Ele vê o fim desde o princípio. Assim é Deus. Se nós não nos apoiarmos na vontade e nos desígnios imutáveis de Deus, não teremos coisa nenhuma em que nos apoiarmos. O segundo argumento que eu deduzo relaciona-se com os propósitos de Deus. Seguramente não há nada mais claro nas Escrituras, do começo ao fim, do que o fato de que Deus tem um grande propósito, e que o seu propósito é salvar os que creem. Não podemos ler a Bíblia honestamente sem preconceito, sem vermos isso com bastante clareza. Ela nos dá um relato da queda e da humanidade em pecado, mas depois apresenta a mensagem da graça. Que é isso? Não é mostrar o propósito de Deus, de salvar os que creem. Agora vou expressá-lo deste modo deliberadamente. A Bíblia afirma claramente que há certas pessoas que vão passar a eternidade em glória, e que há certas outras pessoas que não. Se isso não é o Evangelho, então o que é? Nós vemos em toda parte da Bíblia esta divisão, este julgamento, esta separação entre o povo de Deus e os que não são povo de Deus. É propósito de Deus, digo eu, salvar os que creem. E este propósito é imutável. É um propósito que tem que ser levado a cabo. Por quê? Isso me leva ao meu próximo argumento, o qual se relaciona com o poder de Deus. Agora este mundo é governado por um poder antagônico a Deus. É descrito como o Deus deste mundo ou Satanás, e organizou as suas forças com tão incomum habilidade,
poder e sutileza que tudo nesta vida e neste mundo é posto contra o povo de Deus. Tentações, sugestões, insinuações, a perspectiva global, todas as tendências. Não necessito descrever estas coisas todas. São contra nós. E obviamente a questão que se levanta é esta. Aqui está um homem que é filho de Deus. Como se conduzirá através disso tudo? Não é inevitável que ele caia? Leiam o Velho Testamento e verão estes justos caindo em pecado, entre eles Davi, e muitos outros. Como posso estar certo e seguro de que posso prosseguir? A resposta é que eu sou mantido pelo poder de Deus, sustentado por esta graça de Deus. Tu me seguraste pela minha mão direita. Essa é a única base, o poder de Deus. Naturalmente é um poder invencível, ilimitável e interminável. Ai, com acento agudo está porque o apóstolo Paulo, ao orar pela igreja em Éfeso, roga 3 coisas para aqueles irmãos. Ver Efésios, capítulo 1 versos 18 e 19. Ora para que saibam qual seja a esperança da sua vocação. Ora para que saibam quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E também qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Precisamente o poder pelo qual ele ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, é como se Paulo dissesse a estes efésios: é isso que estou rogando a Deus por vocês. Vocês estão numa sociedade pagã e estão passando por um período terrível. A coisa mais grandiosa que vocês podem saber é esta: que o poder que está operando em vocês é o poder que Deus exerceu quando trouxe o seu Filho dentre os mortos e o ressuscitou. É esse o poder que está agindo por nós, em nós. Vocês veem que ele não se contenta em dizê-lo uma vez. Ele o repete, dá-lhe ênfase. O poder de Deus é de tal espécie que ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios, capítulo 3 verso 20. Mas eu tenho um argumento que é muito mais poderoso que tudo o que eu disse. Tem uma coisa que é até mesmo de maior valor prático para mim e para vocês do que as doutrinas da vontade de Deus, do propósito de Deus e do poder de Deus. Somos tão lerdos para ouvir, e tão lentos nas coisas espirituais que estas proposições podem parecer-nos remotas e abstratas. Portanto, dar-lhes-ei algumas provas concretas tiradas da história, ou seja, uma demonstração prática daquilo que venho dizendo. Vemos isso na parte restante do que este homem diz no versículo 24 deste salmo. Comecei dizendo que ele encara o futuro e que o faz em termos do que deduz do passado. Ele o faz com muita lógica. Diz ele que Deus, que o tratou com tanta benignidade, de maneira nenhuma poderá abandoná-lo. Deixem-me, porém, por isso em suas vestes neotestamentárias. Paulo coloca assim: se gosto deste se, gosto da lógica do Novo Testamento. Nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos, capítulo 5 verso 10. Os irmãos podem refutar essa lógica. Estão vendo o que ele diz. Se este Deus onipotente enviou seu unigênito e amado Filho para morrer na cruz do Calvário por nós quando éramos inimigos, quanto mais seremos salvos pela sua vida. O Deus que fez isso por nós não pode deixar-nos agora. Ele se negaria a si mesmo, se o fizesse. Tendo feito o maior, não pode recusar-se a fazer o menor. Deve fazê-lo. Mas o apóstolo, conhecendo-nos, repete em Romanos, capítulo 8 verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou a sua humilhação, não poupou o seu sofrimento, não o poupou da afronta dos que cuspiram nele, nem da cruel coroa de espinhos, nem da agonia dos cravos martelados em suas santas mãos e pés, não lhe poupou o golpe total da sua ira contra o pecado. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vocês querem mais alguma coisa? Se isso não é suficiente, perco a esperança a seu respeito. O Deus que fez isso por nós está comprometido a dar-nos tudo que é essencial para a nossa salvação final. É inimaginável que não o faça. O nosso trabalho nunca é vão no Senhor, se cremos no que Paulo diz em 1 Coríntios 15. E se isso é verdade a respeito do nosso trabalho, quanto mais em relação ao trabalho do Senhor. Permitam-me dar-lhes um último argumento. A própria maneira pela qual somos salvos é prova final, parece-me, da doutrina da perseverança final dos santos. Que é que estou querendo dizer? Quero dizer que somos salvos por nossa união com Cristo. Esse é o ensino de Romanos capítulos 5 e 6. Se alguém já está em Cristo e unido a Ele, nunca mais deixará de estar. Esse tornou-se indissoluvelmente parte dele. Está unido a Cristo. A doutrina da justificação prova isto do mesmo modo. Diz Deus: de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Cristo,
ressuscitamos com Cristo. Nós nos assentamos com Ele nos lugares celestiais. Tudo que é verdade quanto a Ele é verdade quanto a nós. E isso poderá deixar de ser? A doutrina do novo nascimento ensina a mesma coisa. Somos participantes da natureza divina. Adão não era. Adão recebeu uma retidão positiva, mas ela não era participante da natureza divina. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e nada mais. Mas o homem que está em Cristo, o homem que é cristão, o homem que nasceu de novo, é participante da natureza divina. Cristo está nele e ele está em Cristo. Verifiquem a lógica destas proposições. Se vocês creem nessas doutrinas, verão que certas coisas se lhes seguem inevitavelmente. Não posso entender as pessoas que dizem que um homem pode nascer de novo hoje, mas que amanhã ele pode deixar de ser um renascido. É impossível. É monstruoso, é quase blasfêmia sugerir isto. Podemos ter experiências que vêm e vão, podemos tomar decisões e depois renunciá-las, mas a Bíblia nos ensina a atividade e a ação de Deus. E quando Deus faz uma obra, esta fica definitivamente feita. E se alguém está em Cristo, está realmente em Cristo. Se uma pessoa é um participante da natureza divina e se uniu a Cristo e foi feito uma parte dele, em união espiritual, não pode haver rompimento. Eis aí, irmãos, os argumentos para provar e comprovar esta doutrina. Resta agora a questão de como Deus o faz. Correu no sustenta Deus. O salmista o expressa deste modo: guiar-me-ás com o teu conselho. Ele conduz, ele guia, ele faz todas as coisas que estivemos considerando em nosso estudo anterior. Ele nos restringe, ele age dentro de nós. Operai vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Filipenses, capítulo 2 versos 12 e 13. É assim que Deus preserva o seu povo. É assim que Ele nos sustém por sua graça. É assim que Ele nos liberta do pecado. Ele opera em nós, em nossas mentes, como também em nossas disposições e desejos. Pedro, no início da segunda epístola, lembra as pessoas a quem está escrevendo que lhes foi dado tudo o que diz respeito à vida e piedade. Todas as coisas, tudo que é necessário para vivermos uma vida consagrada, são-nos dadas nas Escrituras, no Espírito Santo, na pessoa de Cristo. Por meio destas coisas Deus nos conduz e nos sustém. Ele nos segura e nos aperfeiçoa. Ele lida conosco. Somos obra de suas mãos, e o seu cinzel é usado em nós. Você esteve doente. Deus pode tê-lo feito. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11 verso 30. Devido a alguns membros da igreja em Corinto não se examinarem e não se julgarem a si mesmos, Deus tivera que tratá-los por meio de moléstias e doenças. O Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus, capítulo 12 verso 6. Muitas vezes isso faz parte do processo que Ele emprega para manter-nos e levar-nos àquela glorificação que nos aguarda. Permitam-me terminar com isto. Ao que nos leva este processo todo, de acordo com este homem, leva-nos à glória. Guiar-me-ás e depois, ou se preferem a outra tradução, guiar-me-ás e me conduzirás após a glória. Isto significa que, se estamos deste modo nas mãos de Deus, e estamos sendo sustentados por Ele, chegamos a uma certa soma de glória mesmo cá neste mundo. Mesmo neste mundo começamos a fruir algo dos frutos da salvação, da vida que é glória. Os dons do Espírito, as graças do Espírito, o fruto do Espírito, isso tudo é parte da glória. Quando Deus começa a produzir estas coisas em vocês, Ele os está glorificando. Ele os faz diferentes do mundo e das pessoas do mundo. Ele os faz semelhantes a Cristo. Algo da glória do bendito Senhor lhes pertence. Como nos lembra Isaac Watts, os homens de Deus encontraram a glória iniciada na terra. Frutos celestiais neste chão a brotar da fé e esperança. Procedem do monte de Sião mil fragrâncias ternas e sacras, antes de nos campos celestes e nas ruas de ouro passearmos. Graças a Deus, é verdade. Sim, mas esse é apenas o começo. É apenas a prelibação. Realmente é só depois da morte que chegaremos perfeitamente à glória que nos aguarda, e desfrutaremos tudo o que se quer dizer com o céu. Um dia de coroamento logo vem. A coroa da justiça me está guardada, diz o grande apóstolo Paulo. Por isso ele ora uma e outra vez pelas igrejas, para que saibam qual a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Noutras palavras, Deus nos está preparando para si. E o fim verdadeiro da salvação é que estejamos com Deus e fruamos com Ele a vida de Deus. Quão pobres criaturas somos, quão insensatas, murmuradoras, queixosas, apegadas às coisas deste mundo. Vocês sabem que nós,
Se estamos em Cristo, estamos destinados a gozar a vida e a glória do próprio Deus. É essa glória que nos espera. Não é apenas o perdão de pecados. Estamos sendo preparados para aquela glória positiva e eterna. Esse é o ensino que este salmista vai expondo. Esse é o fim e o objetivo para os quais a graça sustentadora de Deus nos vai guiando, e para os quais Ele nos está preparando. Mas eu imagino alguém perguntando: esta doutrina não é um tanto perigosa? Não há perigo de que alguém diga: bem, estou salvo, não importa o que eu faça. Minha resposta é esta: se você pode ouvir a doutrina que enunciei e tirar essa conclusão, então você não tem vida espiritual em seu ser. Você está morto. Qualquer que nele tem essa esperança, diz João em 1 de João, capítulo 3, verso 3, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se lhe prometessem audiência com uma grande personalidade, você se prepararia para ela. E o que lhe venho dizendo é que, se você é filho de Deus, será conduzido à presença eterna e se verá perante a glória de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quanto mais certo eu estiver disto, mais interessado estarei em minha santificação e pureza, e mais me purificarei. O tempo é curto. Sei que vem o fim. Não tenho um momento para perder. Devo preparar-me cada vez mais diligentemente para o dia de coroamento que logo vem. Concluo, pois, com uma peça de lógica de John Newton. Ele a elaborou assim: seu amor no passado impede-me pensar que enfim me deixará em angústia afundar. Cada suave Ebenezer que revejo em mim confirma que Ele quer ajudar-me até o fim. Permita Deus que todos nós, quando olhamos para os nossos passados Ebenezers, até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Possamos gozar esta gloriosa e bendita certeza de que Ele não pode abandonar-nos, e não nos abandonará. Estamos seguros, bendito seja Deus, de que a alma que se apoiou em Jesus, por repouso, não pode lhe deixar entregue aos inimigos, embora o inferno inteiro se afane em abatê-la. Deus nunca deixará, nunca abandonará. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Salmos 73, verso 24. A perseverança final dos santos. Por Martin Lloyd Jones.